Olhando a cara da maioria de vocês eu não conheço, embora já ministrei na igreja de Serra Negra por várias vezes, mas agora já faz um tempinho. É um privilégio estar dentro da minha casa, não tendo que viajar 2 horas até Serra Negra. Eu sei que perdemos bastante, né, do contato pessoal, do abraço forte, pelo menos dos São Paulinos, os corintianos não, mas os São Paulinos a gente abraça. E o que eu gostaria de fazer com vocês, um estudo simples. Eu sei que ficar diante da tela por mais de 3 horas é ruim, mas quem permanecer até o fim será salvo, tá bom? E vai ganhar o livro. Brincadeira, acho que nós vamos tentar ficar mais uns 40 minutos, só para você saber. Vocês que já têm vídeo ligado, me ajudaria um pouquinho saber se temos alguns solteiros no nosso meio aqui, porque eu direcionei parte do estudo, o Rogério já conhece, levante a mão os que são solteiros. Eu vejo 1, 2, 3, deixa levantado, que tem muita gente para ver aqui. Só os 3, Rogério, os 2 aqui com o Gabriel, ou Carlos também? Ok, Carlos é casado, né? Tá bom. Ok, mas pode baixar. Valeu, gente. Eu vou compartilhar a minha tela agora, e isso vai ser bem agradável para vocês, que agora vai ser bem menos de mim e mais, de fato, da apresentação em si, que nós vamos passar. E eu vou fazer uma rápida autoapresentação para vocês. Ver se vai funcionar aqui. Agora sim. Vários de vocês já estiveram conosco, acho que já fizeram o almoço para nós na Primeira Batista de Atibaia, quando estavam levantando fundos também para a igreja. Eu sou um dos pastores, acredita, já mais de 33 anos nesta igreja. No início, era pastor de adolescentes, depois jovens, sempre ao mesmo tempo que era professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde o pastor Charles estudou e vários outros, inclusive Leandro, e outros têm feito o nosso curso. Também 33 anos ministrando, obviamente pelo sotaque já percebem que não sou do Brasil, fico zangado cada vez que alguém reconhece isso, mas vim dos Estados Unidos, mas mais da metade da minha vida já aqui no Brasil. E nós temos uma grande família. Aqui foi o casamento de uma sobrinha, uma semana depois do casamento da nossa caçula. Temos 6 filhos e logo teremos, acredita, 18 netos. O 18º neto está para nascer. Agora, todos têm menos de 10 anos de idade, então não vem com esse papo de que pastor Davi deve ter 80 anos de idade. Eu tenho 61 anos, estou muito bem, graças a Deus, de saúde. O livro que o pastor Luiz já mostrou para vocês, nós temos 17 livros escritos, e alguns de vocês já conhecem, já têm estudado, mas Homem Nota 10 é um livro que trabalha as qualidades de caráter de um homem de Deus, à luz de 2 textos bíblicos principais, 1 Timóteo 3 e Tito 1. Embora aquelas qualidades de caráter sirvam como peneira da liderança da igreja local, são características que Deus espera de todos nós, quando a imagem de Cristo Jesus está sendo esculpida em nós. E nesse livro nós trabalhamos 18 qualidades de caráter para o homem ser um líder verdadeiro, com o coração de Deus, que parece Jesus, tanto em casa como na igreja e também na comunidade. Então, recomendo, 2 de vocês já vão ganhar. E no final vou falar um pouco mais sobre outros ministérios que nós temos e alguns outros livros. Obviamente não dá para comprar, mas saber que existem talvez seja um encorajamento no futuro quando precisam de algum assunto. Então, isso. Vamos trabalhar. Eu amo esse trabalho com homens. Escrevi o livro justamente por causa disso. Há mais de 2 décadas, quase 3 décadas, eu trabalho com homens em grupos pequenos de estudo bíblico, igual vocês estão
fazendo aqui. E o nosso tema, vocês já viram nos cartazes, no WhatsApp, Facebook e outras coisas. Tem a ver com essa ideia de bênção. A ideia do homem abençoado para abençoar a sua família, as pessoas ao seu redor, que nós fomos criados assim. Alguns de vocês provavelmente foram criados num lar católico, onde a tradição é mais forte, mas também em alguns lares evangélicos também o costume de pedir a bênção dos pais. Bênção, pai. Bênção, mãe. Mas uma coisa interessante à luz da Bíblia, é muito legal receber uma bênção. Nós oramos o tempo todo, pedimos uma bênção, pedimos que o pastor ore para que sejamos abençoados, que nossos amigos façam o mesmo. Mas à luz das Escrituras, muito melhor do que receber a bênção dos nossos pais terrestres, é receber a bênção do nosso Pai Celeste e canalizá-la para abençoar outras pessoas. Essa história de ser abençoado para ser uma bênção é muito antiga. De fato, quando eu olho no primeiro capítulo da Bíblia, eu encontro essa declaração de bênção em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Eu vou projetando os textos, porque eu não vejo vocês abrindo, não abrindo a Bíblia, acho que fica um pouco mais fácil. Olha o que Deus diz em Gênesis capítulo 1. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou seja, maior verdade sobre o homem na criação é que ele e a mulher são reflexos, representações do caráter de Deus, do ser de Deus, da imagem de Deus. E Deus os abençoou. Versículo 28 de Gênesis 1, vem logo em seguida, de fato, podemos ser uma expressão, um espelho vivo do Deus vivo, é a grande bênção, mas Deus vai além e ele abençoa o casal. Agora vem a nossa responsabilidade. Bênção sempre implica em responsabilidade. Uma promoção, ou seja, um abono, um bônus, um aumento salarial, normalmente aquela bênção implica em maiores responsabilidades. E não é nada diferente quando nós chegamos no texto de Gênesis 1, 28, depois da bênção, nós lemos isso. A ordem, a responsabilidade. E Deus diz para o casal, sede vós fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e tudo mais. Eu só mostro essa ideia porque desde o primeiro capítulo da Bíblia, a ideia de que grandes privilégios implicam em grandes responsabilidades permeia as Escrituras. Um outro texto onde nós encontramos isso. Salmo 67 é um salmo missionário, mas capta para nós um pouquinho do que essa ideia de que Deus abençoa pessoas não para angariar bênção, mas para serem canais de bênção para outras pessoas. Usando uma ilustração bem batida, antiga, dizem, eu nunca fui, mas que o Mar Morto na Palestina, em Israel, é morto porque só recebe minerais, nutrientes, detritos que vêm de outros lugares, só que não canaliza todos esses minerais, não faz nada a não ser engordar. Aquele mar só fica cheio e acaba matando tudo.
Nós não somos chamados para sermos abençoados, para ficarmos barrigudos espiritualmente. Deus quer que nós exercitemos pelos nutrientes, pela alimentação, pela bênção que Ele nos dá para outras pessoas. Eu estou deixando essa tese, essa ideia primeiro, e nós vamos aplicar isso de forma muito prática no contexto das nossas famílias, em primeiro lugar. Depois disso, vai para a igreja, a comunidade e o mundo. Quero fazer uma experiência com vocês. Eu sei que eu não estou ouvindo vocês e tem atrasos, não dá para fazer isso em voz alta, mas eu quero ler o Salmo. Eu gostaria que, pelo menos mentalmente, vocês contem quantas vezes neste Salmo a bênção do Senhor sobre o salmista e o seu povo é para repercutir em bênção para o mundo. Então, cada vez que eu leio frases como na terra, nas nações, os povos, quero que você conte quantas vezes esse salmo destaca essa ideia. Vamos lá. O salmista começa, Salmo 67, versículo 1. Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe. E faça resplandecer seu rosto sobre nós. O salmo começa e termina, sanduíche, com o pedido, o reconhecimento da bênção. Versículo 2, até o final, a razão. E diz assim, para que se conheçam seu caminho na terra. Número 1. E sua salvação entre todas as nações. Vai contando. Louvam-te os povos, ó Deus. Louvam-te todos os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guia as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. A terra tem produzido o seu fruto e Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado, e aqui parece que ele junta todas as frases, e todos os confins da terra o temerão. 7 versículos que começam e terminam com a bênção do Senhor e o recheio desse sanduíche, se você contou comigo, são 12 vezes que a razão que nós somos abençoados é para ser uma bênção. E eu diria, de uma forma muito especial, ainda mais o homem designado e criado por Deus para ser um líder abençoado, com muitos privilégios, sim, Senhor. Mas grande privilégio implica em grandes responsabilidades. Eu queria resumir o que nós vamos ver agora, dizendo assim, o homem, nós, nesse grupo, é abençoado por Deus, por Cristo Jesus. A vida cristã, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas agora vem a frase-chave, para sermos uma bênção. E aqui de forma especial, na vida da nossa esposa e da nossa família. Nesse momento, a minha esposa saiu de casa, não saiu de casa, mas ela foi para uma festa de aniversário do nosso neto, acho que está fazendo 8 anos, o filho do Davi Júnior, que é um dos pastores titulares da PIBA em Atibaia. Eu fiz uma besteira, acabei marcando esse encontro em cima da festa do meu neto. Então, assim que terminar aqui, eu estou correndo lá para comer hambúrguer e cachorro-quente e tudo mais. Mas antes da minha esposa sair, eu falei, meu bem, como eu posso ser uma bênção na sua vida? Ela falou, Davi, você já é uma bênção na minha vida. Ufa, agora eu não vou me sentir como hipócrita. Mas eu sei muito bem que muitas vezes eu não sou homem nota 10. Eu tenho sorte se eu chegar a 3,5. Porque eu esqueço desse princípio. Eu esqueço de que Deus me chamou não para explorar, mas abençoar.
não para manipular, ou extrair, ou aproveitar, ou levar vantagem da minha posição como líder do lar, e sim para usar esses privilégios e bênçãos para abençoar toda a minha família como patriarca. Agora, eu quero aplicar o que nós vamos ver aqui da seguinte forma. Para os casados, que é a maioria desse grupo aqui, infelizmente ou felizmente, não sei, eu só estou vendo a minha cara aqui, então no final da apresentação eu vou voltar para ver se ainda tem alguém acordado e quantas pessoas tem aqui, mas pelo menos no início, um bom grupo, talvez 17, 18 homens casados, aqui vai ser um check-up para todos nós, ver como que nós estamos andando. Eu não quero jogar, amontoar muita culpa sobre nós, mais um item na nossa lista de afazeres. Mas talvez através de tudo que já fazemos, pela graça de Jesus, por sua vida em mim, será que eu posso ser uma bênção maior na minha família? Temos alguns solteiros aqui. Aqui eu creio que vai ser uma prévia. Uma descrição de tarefas do que se espera se um dia Deus permitir que for casado, não é para todo mundo. E também para nós que temos filhos jovens, homens, vai servir também como uma prévia do que nós devemos estar treinando os nossos filhos. Em tudo isso, para todos nós, eu creio que sermos abençoados para abençoar trata, sim, de uma mentalidade que eu chamo outrocêntrica. O que é isso? É a vida de Cristo em nós. A mentalidade outrocêntrica nós encontramos em Filipenses 2, quando Cristo está em nós, nós estamos pensando no outro antes de nós mesmos. É uma vida centrada no outro e não em mim mesmo. Isso é sobrenatural. Adão não fez isso no Jardim do Éden. Adão só pensou em si mesmo. Nós veremos isso dentro de pouco. Então, aqui eu quero chegar no cerne da questão. Como nós podemos ser até o Adão, que Adão nunca foi? Porque se nós olharmos bem, vamos descobrir que desde o início, Adão, o primeiro homem, no Jardim do Éden, no paraíso, foi egoísta. Ele expôs a sua própria esposa a uma morte fulminante para salvar a sua própria vida. Mas, meus amigos, em Cristo, nós, eu e você, podemos sim ser o Adão que Adão nunca foi. Em Cristo, nós podemos ser a bênção na vida da esposa, dos filhos, dos netos, de outras pessoas, que o homem natural não é. Eu vou fazer um estudo, uma sobrevoada das Escrituras aqui, e rapidamente deixar o que eu entendo, 5 maneiras, tem outras, com certeza, na palavra de Deus, pelas quais um marido, principalmente, abençoa a sua esposa. Se você quiser tirar foto da tela, se você quiser anotar isso melhor, ótimo também. Deixa eu listar para vocês alguns textos que tratam da bênção que o marido é na esposa. O primeiro texto talvez seja pouco conhecido, para a maioria talvez seja tarde demais, mas para os solteiros realmente tem muita possibilidade. E talvez alguns de nós teremos que resgatar o que esse texto diz. A primeira maneira pela qual o homem abençoa a esposa é estabelecendo um alicerce de felicidade no lar. Agora, por favor, me entenda bem. Biblicamente, alegria não é um alvo do casamento. Eu gosto muito de um livro por um autor chamado Gary Thomas, chamado Casamento Sagrado. Na capa, em português, levanta-se a pergunta,
E se o propósito de Deus no seu casamento for para fazer você mais santo do que mais feliz? O casamento é uma maneira pela qual nós abençoamos um ao outro. Não é 50-50, é 100-0, se for o caso. Mesmo assim, num contexto de Deuteronômio 24, que trata de divórcio, os primeiros 4 versículos de capítulo 24, de repente nós encontramos um versículo totalmente inesperado. E diz assim, uma fórmula de sucesso no lar, um fundamento de felicidade, diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Ele não está falando que o homem fica em casa à toa durante o primeiro ano de casamento. A ideia é que nenhuma responsabilidade a mais você vai colocar sobre os ombros desse homem, porque a sua descrição de tarefas no primeiro ano de casamento é promover felicidade à sua mulher. Muito interessante esse versículo, no contexto dos versículos 1 a 4, que foi onde Deus preveniu, advertiu e regulamentou divórcio em Israel. Porque o povo estava casando, se divorciando a cada dia. E Deus pôs fim para essa prática. Ele até diz, se você deixar a sua esposa, divorciar-se da sua esposa, nunca mais você volta para ela. Porque o povo estava numa certa prostituição legalizada, em que ele não se agradou do sexo da noite anterior, então trocou, aquela mulher pegou outra, e depois cansou dela, e quis, não, acho que a primeira foi melhor. Não, Senhor. Isso não se faz. Só que é nesse texto que Deus diz que o homem sábio dedica o primeiro ano da sua vida conjugal fazendo de tudo para fazer a sua esposa mais feliz do mundo. E isso não só no primeiro ano, cria o hábito no homem para ser um promotor da felicidade da sua esposa. Isso é incrível, como descrição de tarefas. Agora, vamos pensar naquela cultura, não tão diferente que a nossa. O homem casa-se. A mulher sai, talvez, da família dela, da igreja dela, da cidade dela, para viver com esse gorila. Aquele primeiro ano é muito difícil para ela. O apóstolo Paulo fala algo bem semelhante no livro de 1 Coríntios, quando ele encoraja homens e mulheres a pensarem na possibilidade de serem solteiros e solteiras para se dedicarem à obra do Senhor, e a razão é porque uma vez casado, a sua responsabilidade é cuidar da sua esposa, de agradar a esposa. Não é opção ser casado, largar a mulher por causa do ministério, viver como solteiro. O que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Certa vez alguém disse isso. Uma esposa triste é maior vergonha para seu marido. Agora, meus amigos, eu sei que há exceções, há momentos no mês, existem depressões, por exemplo, pós-parto, desequilíbrios hormonais, falecimento do papai dela, da mamãe dela, a perda de um bebê. Eu estou falando não dessas situações, mas da vida normal, via de regra. Ah, meu amigo, um dos nossos propósitos como homens abençoados que somos é de promover ativamente a alegria da esposa. Então, deixa eu fazer essa pergunta. Você planeja maneiras de agradar essa esposa? Você pensa nisso? Como homem casado, faz parte da nossa descrição de tarefas. Mas para os solteiros presentes também, você está disposto, uma vez casado, a sacrificar, entre aspas, esse primeiro ano do seu casamento
Justamente não pegando vários trabalhos, outro serviço, muitas responsabilidades na igreja, na comunidade, justamente para criar esse hábito de alegrar sua esposa para o resto da sua vida. Se nós parássemos aqui, você falasse para sua esposa, depois desse encontro, pastor Davi falou sobre como eu posso passar o resto da minha vida fazendo você a mulher mais feliz do mundo. Eu acho que eu vou receber chocolates, bilhetes, alguma coisa de agradecimento. Já seria muito. Mas tem mais. Número 2. O homem abençoado para ser uma bênção. Em Cristo, nós podemos ser o Adão, que Adão não foi. Número 2 diz isso. O homem abençoa a esposa pelo pastoreio dela. Não se assuste com a palavra pastoreio. Talvez você não, mas tem pastor Luiz, eu não sou pastor. Tinha pastor Charles, pastor Leandro. Eu não sou pastor. Você é pastor. Se você é homem casado. Esse foi o erro de Adão no início. Lembra em Gênesis? Quando Deus fez o homem e a mulher, fez a mulher e presenteou, abençoou o homem com Eva. Ele declarou em claro e alto som, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele até dá nome, fazendo um jogo de palavras, quando ele diz, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. É bênção sobre bênção. Ele fica boquiaberto, ele não aguenta a bênção de ver Eva. Meu amigo, você acredita que as próximas palavras que saem da boca desse camarada, depois de Deus colocá-lo na parede e questioná-lo sobre o pecado dele como líder do lar, o responsável por guardar e abençoar a família, o jardim e o mundo. Naquele momento, esse homem covarde, que amarelou diante do Senhor, apontou seu dedo no nariz da Eva e a expôs a uma morte fulminante diante do Deus Santo Criador. Então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Imagina Eva nesse momento. Aquele homem que cantou no ouvido dela, tu és osso dos meus ossos, tu és carne da minha carne, nada nos separará. Primeira coisa que ele faz é se afastar dela. Ele faz o jogo do diabo, ele aponta o dedo no nariz dela para salvar a pele dele. Esse foi o erro de Adão, o primeiro Adão. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele acertou. Jesus acertou. O último Adão, a maneira como o Novo Testamento descreve Jesus, ele, em vez de apontar o dedo no nariz da igreja, estendeu seus braços no Calvário. Quando Adão, culpado, culpou a esposa, Jesus, inocente, poupou a igreja. Tomou sobre si os nossos pecados. Ele, inocente como era, foi um homem de verdade, um varão, um machão. Jesus absorveu o golpe da ira de um Deus santo, o Pai dele, contra o meu pecado e seu pecado na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo diz, então, para nós imitarmos a Cristo Jesus, quando Cristo toma conta da nossa vida, em vez de sermos aqueles homens que culpam a esposa, justificam seus erros, nunca pedem perdão, nós vamos viver a nossa vida como líderes machos. Nós vamos assumir a culpa. Nós vamos assumir a responsabilidade pelo andamento do nosso lar. Olha o que Paulo diz
sobre esse pastoreio, que significa sacrificar-se pelas ovelhas. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Esse é o trabalho do pastor sacerdote. Fazer com que a igreja seja mais santa, mais agradável, a noiva ataviada, limpa, para encontrar-se com o noivo Jesus. Mas o marido faz isso com a esposa. Ele a santifica, ele a purifica por meio da lavagem de água pela palavra. Porque ele faz isso para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. E agora as mulheres entendem essa parte, mas espiritualmente, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O homem de verdade se transforma pela obra de Cristo, pela graça de Jesus, num abençoador, porque ele pastoreia as almas que Deus lhe concedeu, começando com a esposa. Aqui eu poderia listar muitas práticas e são importantes. Mas a ideia, a pergunta é, será que eu sou o primeiro pastor da minha esposa? 1 Coríntios tem um texto interessante que fala para mulheres que têm dúvidas sobre uma pregação na igreja, perguntarem em casa seus próprios maridos. Você deve ser a primeira linha de pastoreio das vidas da sua esposa. Em vez de correr para o pastor Luiz para tirar as dúvidas, você deve ser o pastor da vida dela. Se você não sabe, você vai correr para o pastor Luiz e você vai responder a dúvida da sua esposa. Vamos aplicar um teste? Homem casado. Você é o líder espiritual do seu lar. Você proporciona oportunidades, você zela por isso, de crescimento espiritual para esposa e filhos. É você que puxa a família toda para a igreja, para os cultos online? Ou é sua esposa que tem que cutucar, insistir? Seus filhos? Você compartilha com sua esposa, sua família, o que Deus está fazendo em sua vida? Quantas mulheres reclamam, falam para nós, pastor Davi, dona Carol, meu marido, ele é fechado, ele não ora comigo, ele não dirige um culto doméstico, ele não fala do íntimo dele, do interior, ele se protege, ele se fecha. Quer ganhar o coração da esposa? Seja o pastor dela. Talvez no início seja difícil, mas tome aquele espaço, peça ajuda dela, não tem problema. Um culto doméstico não sabe fazer isso, fale com seu pastor. Ele pode te instruir a um tempo simples, rápido, mas diário. O pastor também disciplina as ovelhas. Muitos homens recusam se envolver na educação dos seus filhos pela disciplina. Mas como bom pastor fazemos isso também. E o homem solteiro? Alguns hábitos de liderança já pode desenvolver no próprio namoro, na sua casa, junto com a sua família, morando com seus pais. Você pode ser um líder espiritual dentro do seu lar. Em primeiro lugar, nós estabelecemos um fundamento de felicidade. Em segundo lugar, nós pastoreamos. Número 3 é muito interessante. O homem abençoado abençoa a esposa, protegendo-a. Naquele mesmo texto de Efésios, capítulo 5, os próximos versículos falam disso. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Aqui é a pergunta: como que eu amo o meu corpo? Eu cuido dele. Eu gosto, pessoalmente, de fazer exercícios justamente para manter o meu corpo em forma. Eu corro, eu ando de bicicleta, eu nado, eu faço academia, musculação e tudo isso. Eu cuido do meu corpo. Quem ama a sua esposa,
ama a si mesmo. A si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta, e nós fazemos isso muito bem, e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque nós somos membros do seu corpo. Notem aqui que o texto destaca que o homem abençoado protege a sua esposa. Ele faz de tudo para proporcionar o melhor para ela como o campeão, cavalheiro, protetor dela. Certa vez alguém disse, como você ama a sua esposa, é a coisa mais importante que você faz como homem. E aqui no sentido de proteção. É uma tragédia, notem minhas palavras, quando aquele que deve ser o protetor da mulher é o mesmo que a agride verbal, física, emocional ou, inclusive, sexualmente. Meu amigo, tem muito pano para manga aqui. Pode você dizer, mas eu nunca bati na minha esposa. Mas você já bateu com suas palavras. Provavelmente já desmontou emocionalmente, talvez espiritualmente, verbalmente. E é possível, até provável, também a humilhou sexualmente. Quando nós damos palestras sobre relacionamento conjugal, sexualidade, sempre tem aquelas perguntas cabeludas, pode isso, pode aquilo, pode outra coisa. Muitas respostas específicas a palavra não dá. Mas podemos afirmar categoricamente qualquer coisa que humilhe, machuque ou que é nojento para a esposa é totalmente vetado na cama conjugal. O homem que assiste pornografia e importa práticas estranhas às escrituras e nojentas para sua esposa não está protegendo-a. Aquele livro que eu comentei sobre casamento sagrado faz uma declaração chocante quando ele diz assim: nós aprendemos mais sobre a vida espiritual de um homem na cama do que no culto. O outrocentrismo de Cristo faz com que nós protejamos a nossa esposa dentro e fora do quarto conjugal. O nosso teste, homem casado. Você é o protetor da sua família. Gente, nós vivemos num mundo que está fazendo de tudo para tornar os homens em mulheres. Homens efeminados, não existe mais macho, não existe homem campeão. Até mesmo as novelas, os filmes pintam, retratam homens como bananas fracos e as mulheres sempre são as campeãs, as heroínas, as protetoras. Eu não estou falando de machismo, não. Eu estou falando de ser homem outrocêntrico, de verdade, que protege. Você defende sua esposa? Contra ataques por terceiros, começando com sua própria mãe? Você sabe hoje quais são as dores grandes e pequenas que a sua esposa está enfrentando e faz o possível para aliviá-la? Você pratica o outrocentrismo de Cristo na cama? Tem outro aqui que temos trabalhado, eu creio que Luiz fez isso também com os jovens adolescentes da nossa igreja, ensinando homens a serem homens. E as esposas, nossas esposas, ensinando as mulheres adolescentes, na fase de passar para a juventude, serem jovens, pequenas cortesias que dizem, eu estou aqui, meu bem, para te proteger. Eu sei que é antiquado, obsoleto, eu já sou casado há 38 anos, mas, meu amigo, eu abro a porta para minha esposa. Talvez ela não queira, não tem problema. Espero que não é porque ela foi contagiada por um mundo que quer tornar mulheres em homens. Mas pequenos gestos, eu sei que são culturais, mas de puxar a cadeira antes da refeição, preferencialmente que você devolve para que ela não caia no chão também. Algo que poucos homens sabem, parece, pelo menos quando eu ando na cidade.
Homens protetores, por instinto, sempre andam do lado da rua, especialmente nós do Brasil, com muita estrada de terra, com muita lama e sujeira. Quando eu ando com minhas filhas, quando eu ando com a minha esposa, eu sempre estou do lado do perigo. Talvez seja um símbolo muito simples, mas é de boa educação. Ah, meus homens, nós somos protetores. E homem solteiro. Esse hábito nós criamos cedo. Algumas mulheres não vão gostar, não vão querer, mas não importa. Você deve ser um defensor da honra das mulheres ao seu redor. Deve cuidar bem da namorada quando estão fora. Desenvolver hábitos apropriados como protetor da esposa, como nós temos visto aqui também. Bom, vamos fechar aqui com mais 2 itens rapidamente, porque a festa do meu neto já está andando e eu não quero cansar vocês. 4º lugar, o homem abençoado abençoa a esposa tratando-a com honra. 1 Pedro 3 diz isso. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Desculpa, a palavra é conhecimento. Deus chama o homem para conhecer a esposa, para honrá-la, para cuidá-la, cuidar dela. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, em vários aspectos, não vou entrar nos detalhes aqui, tratai-a com dignidade, literalmente com honra. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça, que é a vida, e Deus adverte, para que não se interrompam as vossas orações. Meu amigo, se você não honrar a princesa, filha do imperador, Deus, que ele te deu como Eva, esposa, princesa. Se você tratar mal a filha do rei, a princesa, não corra para o pai dela pedindo esmolas, favores. Se os meus genros chegarem para mim pedindo um empréstimo de carro, de dinheiro, de qualquer coisa, e eu sei que lá em casa a minha filha está chorando pelo jeito que ele a tratou, eu não quero nem ouvi-lo, sai da minha frente. É o que Deus está dizendo. Se você não tratar a princesa, a filha dele, com discernimento, consideração e honra, dignidade, suas orações vão ser cortadas. Não passam o teto da sua casa. Interessante que Provérbios 31, falando da mulher virtuosa, fala do homem, do marido dela, que reconhece a bênção que ela é na vida dele e diz assim no texto: levantam-se os filhos dessa mulher, lhe chamam ditosa, bendita. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. O homem abençoado por uma esposa de Deus trata-a com honra, respeito. E se ela gosta disso, de forma pública. Homem casado, você fala bem da sua esposa, pública e particularmente. Você faz questão de reconhecer o esforço dela com gestos de gratidão. Você encoraja seus filhos a fazerem o mesmo, e não somente no Dia das Mães. Grande desafio para nós e para os solteiros. Você tem uma perspectiva bíblica e saudável sobre a dignidade da mulher e o papel dela? Você trata mulheres com sensibilidade e honra ou com desprezo e ar de superioridade? Vamos terminar aqui. E depois eu quero abrir, se tem discussão, perguntas. De fato, a gente tem tempo, sim, e eu quero abrir para vocês.
Extrapolei já 4 minutos o tempo, mas realmente esse é o último que nós vamos trabalhar. O homem abençoado, ele abençoa primeiro a esposa pela sua presença efetiva no lar. O mesmo texto que acabamos de ler diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. É uma palavra só no texto original, que literalmente diz coabitando com ela. Porque Pedro, pelo Espírito, teria que dar uma ordem para o homem ficar em casa, porque naquela cultura não era assim. Os códigos domésticos do Império Romano, o homem tinha esposa para gerar filhos, problema dela. Quando chegam à idade, então passa para mim na maioridade e agora vão ser meus amigões. Ele tinha concubinas e prostitutas para prazer sexual e às vezes outros homens em relacionamentos homoafetivos. Mas ele não vivia. Ele não presenciava o que passava em seu lar. E Pedro diz pelo Espírito de Deus, vocês maridos cristãos, mesmo distantes, estejam presentes na sua família. E quando vocês estão em casa, estejam em casa. Claro que muitos de nós trabalhamos de casa, nesses dias de home office, de desemprego também, mas ele quer que nós sejamos participantes efetivos do lar. Não somente provedores. É o último teste para nós. Homem casado. Quando você está em casa mesmo. Quando você está longe de casa, a sua esposa, seus filhos sabem que seu coração está com eles. Você liga, manda mensagem de WhatsApp, fala pelo Skype, FaceTime, Google Meet, Zoom, seja o que for. Você continua pastoreando o seu lar mesmo à distância? Eu tenho 2 filhos pastores e um filho militar. Ele vai ser major da Força Aérea dos Estados Unidos esse ano. Estive com ele recentemente. Quando Daniel, na Força Aérea dos Estados Unidos, foi mandado para Kuwait, ele ficou 7 meses longe da família e da sua filha recém-nascida, de 10 dias, quando ele saiu. Eu fiquei sabendo depois que cada madrugada, Daniel, 1h da manhã, 2, por causa do fuso horário, entrava no computador da barraca dele, lá em Kuwait. Por 1 hora, ele realizava o que nós chamamos de tempo de sofá com a esposa, compartilhando sobre o dia, orando com ela, fazendo culto doméstico com sua filha de 10 dias, depois 1 mês, 2 meses, 5 meses, 7 meses. Foi grande sacrifício. Não é um pastor, é um militar. Mas ele foi presente na sua família. Homem solteiro, você está à procura de modelos de marido e pai? Para se espelhar neles, não homens nota 10, mas nota 4, nota 5, mas você pode ir aprendendo para que você seja um homem presente no lar. Eu quero deixar então essa lição com todos. Meus amados homens, amigos, irmãos crentes, em Cristo, o marido pode ser o Adão que Adão nunca foi. Eu e você podemos ser os pastores e protetores das nossas famílias, presentes, com fundamentos de felicidade, cuidando de todos os nossos. Em nós mesmos nós nunca vamos fazer isso, mas em Cristo Jesus, a vida dele pode ser vivida em e através de nós. Então é isso. E eu posso mutar o meu microfone, já tirei o PowerPoint, eu extrapolei alguns minutos do que eu tinha prometido,